Olá, está no ar mais um Viver Plenamente e hoje, iniciando maio, estamos com uma convidada mais do que especial, Nadiessa Dornelles Almeida, coordenadora do Núcleo da Saúde Municipal do município de Campo Bom, aqui no Rio Grande do Sul. Ela é ginecologista e obstetra, formada pela PUC, e ela veio conversar conosco, então, nesse mês de maio, que é sobre o mês das mães, né? A gente fala muito em maternidade. Seja bem-vinda, doutora Nadiessa. Obrigada, Aline. E é um prazer te receber aqui. A Nadiessa é professora também do curso de Medicina em Porto Alegre, na PUC. E ela veio contar para nós um pouquinho também do dilema das mulheres neste momento. Nadiessa, né, tu ficaste bastante famosa com a situação do DIU lá de Campo Bom, né? Como é que está hoje o dilema da mulher? Né? Ela quer ser mãe, ela não quer ser mãe, ela quer fazer planejamento familiar. Como é que está isso na prática, né? Vamos falar um pouquinho de saúde pública e se as mulheres estão procurando isso via saúde pública também. Vamos lá. Eu acho que sim, tá? Eu acho que nesses últimos anos, né, décadas aí, nós tivemos uma modificação muito importante na vida das mulheres. Nós queremos estudar, trabalhar, nos formar, mestrado, doutorado, isso leva tempo. Eu brinco que, infelizmente, os nossos óvulos, eles não acompanharam o nosso, né, processo aí de entrada no mercado de trabalho e estudo. E com isso nós temos postergado cada vez mais as nossas gestações. É uma tendência, digamos assim, da mulher moderna. Como já era na Europa, né? Agora está chegando no Brasil essa nova forma de ser mãe, ou essa nova forma de planejamento familiar. Um pouco depois. E com isso a gente tem visto sim, Aline, uma procura muito maior das mulheres por métodos contraceptivos. Eu acho que com esse processo do online, da divulgação, da conversa, as pacientes têm entendido que podem ter acesso via Sistema Único de Saúde a métodos bons, duráveis e gratuitos. Então a gente tem tido sim uma procura cada vez maior das mulheres com interesse de discutir contracepção. E dentro do município de Campo Bom, né, algumas mulheres às vezes têm baixa intolerância à questão de hormônios, né, outras questões até de métodos contraceptivos, e vocês implantaram um programa sobre a colocação de DIU, isso? Perfeito. Me explica um pouquinho como é que foi esse programa, né, como é que vocês viabilizaram e divulgaram isso via saúde pública. Então, assim, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, né? O Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele disponibiliza vários métodos contraceptivos de forma gratuita. Um dos métodos que são disponíveis pelo SUS é o DIU não hormonal, que é o nosso bom e velho DIU de COP. Então, ele é um método super legal, porque ele tem 10 anos de duração, zero hormônio, né? Poucas contraindicações, uma eficácia altíssima. E a gente sempre pensou que esse método estava sendo pouco procurado. E aí nós colocamos, né, eu brinco o dedinho na consciência, o porquê ter um método tão bom e as pacientes estarem com dificuldade de acesso. Então, o que a gente acabou fazendo em Campo Bom, que deu um salto muito alto nas nossas inserções? A gente revisou como é que estava acontecendo o fluxo das nossas colocações de DIU. Por que as nossas pacientes não estavam conseguindo colocar de forma fácil? E aí, no meio do processo, a gente descobriu algumas peculiaridades que poderiam ser ajustadas. Por exemplo, retirada de exames que não eram necessários. No nosso fluxo antigo, a gente solicitava uma ecografia pré-colocação, que se tu for avaliar os guidelines, a bibliografia, não tem necessidade. É uma coisa extra, que quem tem disponível, é óbvio que pode lançar mão, mas para um sistema público de saúde é uma coisa que dificulta o acesso ao método. Então, o que nós fizemos? A gente fez, eu brinco, um pente fino no sistema e a gente tirou tudo que não era necessário. Então, nós desburocratizamos. A gente facilitou o acesso, qualquer pessoa da rede de saúde pode encaminhar a paciente para a colocação do DIU. E a gente organizou um fluxo que todo mundo que faz esse agendamento é treinado. Desde a assistência social, daqui a pouco o conselho tutelar, todo o pessoal da prefeitura, pelo que eu entendi, se envolveu nessa situação. Para realmente ter um efetivo planejamento familiar. Exatamente. E a gente tem um treinamento que é feito com todo o pessoal da saúde de Campo Bom, desde as nossas auxiliares de limpeza e higienização do posto até o médico que finaliza o processo da inserção.
e a gente fez um treinamento com todo mundo para eles saberem quais são os métodos disponíveis pelo SUS, poderem falar para as pacientes que existe o DIU de cobre no posto, que elas podem solicitar e elas mesmas podem encaminhar essas pacientes. Na verdade, ele já existe há muito tempo, né, doutora Nadiessa? Muito tempo. Porém, a forma como é divulgado, a forma como é tratado, muitas vezes ainda vem muito cheio de preconceitos, né? E as pessoas têm um pouquinho de medo. Exatamente. E sobre a pílula anticoncepcional, né? Vamos aproveitar que a gente tem uma ginecologista especialista aqui na área, né? E vamos entender um pouquinho. A longo prazo, pode ser prejudicial, mesmo as de baixa dosagem hormonal? Perfeito. Esse assunto é um assunto que está muito em pauta, né? A gente lê várias reportagens aí, olha nas mídias sociais, relacionando o uso do anticoncepcional, por exemplo, ao câncer de mama, ao risco de trombose. E eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado quando toca nesse assunto. Por quê? Existem alguns estudos que sim sugerem que o uso da pílula pode ter um aumento de risco de trombose, de câncer de mama, porém esses dados científicos precisam ser interpretados com muito cuidado. Vou te dar o exemplo da trombose, tá? Eu gosto de explicar em números que as pessoas entendem. Se eu pegar um número de 10 mil mulheres que não utilizam nada de hormônio, zerada de hormônio, 2 a 5 podem ter uma trombose. Quando eu coloco uma pílula anticoncepcional no jogo, no meio do caminho, esse risco ele pode dobrar. Então, em vez de 2, 4 podem ter trombose, nesse grupo de 10 mil. Dobrou o risco? Dobrou o risco. Segue sendo muito raro, muito raro. 2 em 10 mil ou 4 em 10 mil segue sendo um número muito pequenininho. E se eu for avaliar, por exemplo, o risco de trombose que tem uma gestação ou um pós-parto, ele é muito maior. Ele pode chegar a 400 casos, então aumenta muito nesses 10 mil. Então, o que eu sempre digo? Existem riscos? Podem existir, mas a gente precisa avaliar esses números, qual é o impacto que eles têm na grande população. E uma outra coisa, um outro ponto que eu sempre levanto, olhar o contraponto. A gente vê a pílula sendo demonizada, associada a esses riscos, mas a gente não fala que ela tem benefícios para muitas mulheres. Ela previne câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer coloretal, ela reduz cólica, ajuda nos sintomas de TPM, pacientes que têm sangramento muito excessivo, endometriose. Então, eu acho que ela precisa ser individualizada. Eu vou dar para todo mundo? É óbvio que não. Eu brinco que a gente não se veste do mesmo jeito, a gente não tem a mesma cor de cabelo. Como é que a gente vai usar o mesmo método? Tem mulheres que vão ter benefício, apesar desses riscos que a gente falou, vão ter, né, melhora da qualidade de vida. E tem mulheres que não vão se adaptar por efeito colateral. Tem pessoas, às vezes, que até têm intolerância. Né? Que dá enxaqueca, que dá uma série de sintomas. Perfeito. Que, às vezes, retenção de líquido, as mulheres se queixam muito. Utilizando, né, sobre perfeito. Isso. Exatamente. Eu sempre digo que cada mulher é única e a gente precisa individualizar. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando quer prescrever um método é se essa mulher ela pode usar esse método, porque a pílula, por exemplo, ela tem restrições. Pacientes que são hipertensas não vão poder utilizar, pacientes que têm enxaqueca com aura não vão poder utilizar. Então, a gente precisa individualizar. O que aquela mulher tem de questão de saúde? Ela pode usar? Se ela pode, a gente mostra o que tem de bom e ruim em cada método e ela escolhe. Se ela não pode, a gente retira esse método da lista. E isso é feito de forma bem individualizada. Exatamente. E algumas mulheres, às vezes, também optam por não querer ser mãe, né, Nadiessa? A gente fala muito de maternidade, de prevenção, de planejamento familiar. Como é que está, nesse momento, essa questão de planejamento? Às vezes, as mulheres estão querendo estudar mais, acabam se qualificando mais, deixando a maternidade para depois, né? Como é que ficou essa situação agora da nova lei da laqueadura? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre a laqueadura. Isso está bem latente, né? E está bem atual. Perfeito. Que agora foi aprovado. Isso, nós tivemos uma modificação importante na lei. Então, desde março agora já estava valendo, né? A lei, a partir do momento que ela é sancionada, ela tem um período para poder valer. Então, a partir de março deste ano, a gente já começou com essa nova legislação. A idade da laqueadura mudou. A partir de agora, a partir dos 21 anos, já é possível que a mulher execute, a mulher ou o homem, né? A gente está falando da lei de planejamento para os dois lados, então laqueadura e vasectomia. A partir dos 21 anos já é possível, ou 2 filhos vivos. Então, não precisa das duas coisas, ou a idade, ou os 2 filhos vivos. Ou a partir de 21 anos, que antes era... 24, né? Isso era mais tarde, né? E tinha que ter o pré-requisito de pelo menos 2 filhos vivos. Exatamente. Né? Então, a partir de agora,
reduziu a idade, né? Não é mais a idade que era antes. Continua valendo a orientação de que precisa ser 60 dias antes. Então, 60 dias antes tem que manifestar o desejo. Não dá para chegar lá na hora e falar que quer fazer. E também houve uma outra modificação que ela pode ser realizada no momento do parto. Então, se a paciente manifestar esse desejo ao longo do pré-natal, com 60 dias de antecedência, é possível utilizar para uma paciente que por algum motivo obstétrico, por exemplo, vai ir para uma cesariana e realizar o procedimento no momento do parto. E acho que tem um outro pré-requisito também, antigamente não tinha o cônjuge, ou né, Exatamente. o marido ou a mulher tinha que assinar junto, né? Que não eu é uma acho, opção. Exatamente. Que agora eu acho que, na minha opinião, é a modificação mais interessante que a gente teve, né? Porque antes a gente precisava dessa assinatura do cônjuge e agora isso caiu por terra, digamos assim. Não precisa mais. Perfeito. Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Nadiessa, que é ginecologista e obstetra lá do posto de Campo Bom, de saúde, posto de saúde, não, da coordenadoria, né, da saúde de Campo Bom, e ela vem fazendo um trabalho brilhante na questão de planejamento familiar. Fica aí, não sai daí, a gente vai entrar com o nosso intervalinho, em seguidinha a gente volta aí nesse bate-papo sobre maternidade e planejamento familiar. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804, Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 4140. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje e eu entrevisto a doutora Nadiessa, que é coordenadora de saúde lá do município de Campo Bom. E ela veio conversar conosco então sobre maternidade e planejamento familiar. Doutora Nadiessa, né, nós havíamos conversado sobre os métodos contraceptivos no primeiro bloco e sobre planejamento familiar. E agora vamos falar da outra questão. A mulher, ela vai estudar, ela procura fazer carreira, né, ela está mais direcionada ao mercado de trabalho e deixa a maternidade, às vezes, por último. Quais os riscos de uma mulher, às vezes, resolver ser mãe mais tarde, com 30 anos, com 40 anos? Perfeito, ótima pergunta, Aline. Eu brinquei antes, né, que a nossa evolução, o ovário não acompanhou, e eu sempre digo que é o preço que a mulher moderna paga, né? Postergar a gestação nem sempre será só flores, a gente vai ter alguns riscos. A gente costuma dizer que com os dados científicos que a gente tem, a partir dos 35 anos de idade da mulher, não que 35 seja um botão mágico, tá? Até 35 todo mundo engravida, depois do 35 ninguém engravida, não é isso. Mas os estudos que a gente tem demonstram que a partir dos 35 anos, a mulher já tem uma redução muito importante do número de óvulos e da qualidade desses óvulos. Eu gosto de explicar para as pessoas que quando a gente nasce, a gente ganha uma poupança de óvulos como se fosse dinheiro. Tu nasceu com 500 mil reais, são os teus óvulos.
Ao longo da tua vida, principalmente depois que tu começa a menstruar ali, na menarca, né, que a gente chama, começa a vida reprodutiva, todos os meses tu vai perder um percentual dessa poupança. E isso independe se tu tá com pílula, com DIU, não importa. Todo mês um pouquinho de dinheiro, de óvulos vai embora. Depois dos 35, tu já perdeu uma boa parte do teu dinheiro ao longo da vida e esse processo de perda acelera um pouquinho. Além do dinheiro não valer tanto, a qualidade. A qualidade também. Exatamente. Acaba, né? Fica mais difícil, acho que também é o processo de Fica gravidez. mais difícil. Então, a cada ano que passa, a gente sabe que reduz um pouquinho a chance e aumenta um pouquinho o risco. Então, esse preço da maternidade um pouco mais tarde, ele precisa ser informado para a paciente, para a mulher, né? Porque a mulher consegue tomar uma decisão. Às vezes, a mulher sabendo disso, ela vai conseguir organizar a maternidade dela um pouquinho melhor. Eu não tenho nenhuma, nem duas, nem 10. Eu tenho muitas pacientes no consultório que, quando a gente tem essa conversa, por desejo livre e espontâneo, talvez elas fossem mãe lá com 45. Porque com 30 e poucos anos a mulher está no auge da carreira hoje em dia, né? E a maternidade impacta, querendo ou não, nisso. E isso é uma coisa importante, né? Vamos falar da questão de igualitária de direitos, né? Por que a mulher tem privilégios, às vezes, na questão de direitos? Porque é um sexo frágil, porque a gente carrega um bebê, né? É diferente, né? É diferente, é da natureza humana. É diferente e a amamentação também é uma coisa que demanda, né, que essa criança fique um pouco mais com a mãe. Esse período do puerpério não é um período fácil para a mulher, a nível de alteração hormonal, tudo mais. Então, é uma questão que, querendo ou não, eu me considero super feminista, tá? Mas eu sei que isso pausa um pouquinho a vida da mulher, não tem como continuar do mesmo jeito. Não é uma vai parar, mas muda, E essa não é a é só a palavra. gestação, né? Tem a Não. pós-gestação, tem o nascimento, período de amamentação, tem o período de Exatamente. acompanhamento na primeira infância. Exatamente. É super importante. Então, querendo ou não, a mulher tem que estar presente na vida deste filho. E isso é exato. muito importante. Fora as variações hormonais, né, doutora Nadia? Como é que é durante a gravidez, a gestação? Acho que é importante a gente até falar um pouquinho sobre isso. A questão das fases ali dos 9 meses e como é que é a variação hormonal da mulher. Com certeza. A gente tem modificações fisiológicas no corpo da mulher. Ao longo da gravidez, essas modificações elas vão mudando. Então, por exemplo, no primeiro trimestre da gravidez, nos primeiros meses, a mulher vai ter um pouco mais de náusea, um pouco mais de vômito, indisposição para comer, talvez, muito relacionada à alteração hormonal que a gente tem ali no início. Conforme a gravidez vai passando, essas alterações elas vão modificando. Então, a barriga cresce, talvez ela tenha um pouco mais de dor nas costas, os hormônios vão mudar, os sintomas mudam. Então, ao longo dos 9 meses, é uma caixinha de mudanças a cada mês que passa. E quando o nenezinho nasce, tu imagina, né? Além de toda a alteração hormonal, tu ainda tem um serzinho ali que vai depender de ti para todos os cuidados, que depende 100% do cuidado de outra pessoa. Então, a mulher estar preparada, ter uma rede de apoio nesse momento, né? Conseguir dividir essas tarefas é fundamental para que ela maneje da melhor forma possível. E existem mulheres buscando a maternidade solo? Existem. Como é que está isso hoje na prática? Na prática. Então, assim, no meu consultório, eu atendo desde adolescente até mulheres super idosas, então todas as faixas etárias, tá? Mas o grande pico do consultório são essas mulheres de 30 e poucos anos, que eu brinco, que são as minhas parecidas. Eu tenho 34, então eu tenho uma conversa muito horizontal com elas sobre esse assunto e ainda não tenho filhos. Cada vez mais elas têm procurado. Ainda não é uma coisa tão comum no dia a dia, mas se a gente comparar a como era antigamente, essa ideia tem vindo com um pouco mais de frequência, tá? O que eu tenho de experiência, assim? As minhas pacientes que pensam nessa possibilidade, o que é ser mãe solo, só para o pessoal entender, é uma mulher que está sem nenhuma parceria sexual, então eu não tenho um parceiro, eu não tenho uma parceira e eu desejei engravidar e eu quero ter um filho. Então essa mulher ela consegue comprar esperma e fazer uma produção independente. Uma inseminação. Uma inseminação artificial, né? Pode ser uma fertilização in vitro, pode ser algum processo que faça essa mulher gestar com essa compra de espermatozoide. O que a gente sabe que é um ato de extrema coragem, né? Numa sociedade que a gente vive, que tudo é diferente, que as pessoas questionam esse tipo de decisão, encarar uma maternidade sozinha, né, é uma decisão que precisa ser pensada. Desafiador. Desafiador.
Então, a minha experiência, elas pensam muito sobre o processo. Eu tenho uma equipe de reprodução que eu confio muito, para quem eu encaminho para um aconselhamento mais profundo sobre o tema também. Então, eu faço toda essa abordagem inicial, a gente discute a ideia, as possibilidades, e eu sempre encaminho para ela ter uma conversa a nível de números, experiências, com uma pessoa que só trabalha com isso. Acho que faz uma diferença na vida da pessoa. Com certeza. E as recomendações, né? Quando nasce o bebezinho, agora vamos falar também um pouquinho sobre maternidade, né? Depois que nasce o bebezinho, o que você costuma recomendar, doutora Nadiessa, quanto à questão de amamentação? Tem mulheres, às vezes, que têm leite, outras não têm, umas se esforçam, outras não. A gente sabe que para cada mulher é muito singular essa experiência, né? Mas como é que tem sido isso hoje na prática, quando a mulher principalmente precisa retornar ao seu ambiente de trabalho, ou muitas vezes tem a mulher que é empreendedora que nem para, né? Ela faz toda a gravidez dela, enfim, trabalhando, tem o bebê e volta para sua empresa para administrar com o bebezinho junto, né? Como é que está isso hoje? Então, assim, a licença maternidade das pacientes, ela tem um período de 120 dias, né? Mas a gente sabe que é muito pouco perto do período que a gente recomenda para amamentação exclusiva. A gente sugere e estimula muito a amamentação, isso já tem um benefício científico mais do que comprovado, é uma coisa que é indiscutível, os benefícios que o leite materno tem para o nenê. Então, sempre que possível, nós devemos sim estimular as mães a amamentarem, né? O período mínimo ali, o ideal é que amamente muito, mas o período mínimo de amamentação exclusiva seriam esses primeiros 6 meses, o que dificulta muito quando elas têm que voltar para o trabalho. Então, a resposta para a tua pergunta é, depende, a gente vai ter que individualizar caso a caso. Qual é a possibilidade daquela mulher dar uma pausa para amamentar? É possível, tem rede de apoio. Então, dentro do que a gente consegue, a gente faz tudo o que é possível para essa mãe manter amamentando. A gente sabe dos benefícios até na questão de defesas do próprio organismo da criança. Imunidade, exatamente. Imunidade, todo o resto. E para as mães que têm dificuldade, claro, né? Eu sempre digo que a gente tem que avaliar qual é a condição financeira que essa mulher tem, qual é a possibilidade que ela tem de acesso a isso. Mas existem consultoras de amamentação hoje em dia que são profissionais especializadas só nesse auxílio à amamentação. Então, mulheres que tiveram filho recente, estão com alguma dificuldade, às vezes essa assistência mais personalizada, de alguém que vai até a tua casa, te ajuda, te presta às vezes um conforto, uma sugestão diferente, são pessoas que só trabalham com isso. Considero também uma ideia super interessante para auxiliar essas mães nesse momento. Perfeito. Nadiessa, e qual a mensagem que a gente pode deixar nesse mês das mães para as mulheres que nos assistem, para as famílias que nos assistem, que eu brinco que tem os pais grávidos também, né? Perfeito. Quando a gente às vezes tem os casais assim que se dão muito bem, que planejam de início ao fim aquela gestação, o pai participa. Eu brinco, tem, né, psicologicamente falando, tem o pai grávido que curte cada momento, que quer acompanhar a ecografia. Então, qual a mensagem que a gente pode deixar ou para essas famílias, ou por essas mães que optaram por ser mãe solo, de casa, e que estão nos assistindo hoje? Perfeito. Vou dividir a minha mensagem em 2 grupos, tá? O grupo que ainda não quer gestar e o grupo das gestantes e que tiveram nenê recentemente. Perfeito. Então, para o grupo que ainda não quer gestar, a minha recomendação é: estudem, busquem informação sobre o método contraceptivo, sobre o que pode impactar de positivo e negativo na tua vida. Pensem se vocês têm desejo em maternidade ou não, e se tiverem, tentem, dentro do possível da rotina do dia a dia, organizar que momento isso vai acontecer. Para as pacientes que têm condição financeira de fazer, cogitem congelamento de óvulos, também pensando como uma poupança, se for necessário postergar a gestação, uma coisa super interessante de se pensar, né? Quando a gente quer colocar um pouquinho mais para frente a gravidez. E decidam, né, em que momento e se vocês querem ser mães. Eu acho que essa foi a nossa maior conquista, foi a verdadeira revolução sexual feminina, foi a nossa grande vitória ao longo da vida, é decidir se a gente quer gestar e em que momento isso vai acontecer, tá? E para as nossas gestantes e puérperas, né, recém-nascidas e papais e mamães aí, incluindo todo mundo, também sugiro estudo, conhecimento, procurar profissionais que expliquem, né, que tenham essa possibilidade de esclarecer todas as dúvidas.
Se possível, organizem uma rede de apoio para os primeiros dias, acho que isso auxilia muito. Tem até cursinho de gestante, né? Às Cursinho vezes de que dá para buscar, gestante, né, trazer uma exatamente, informação. para ter um pouco mais de informação. Aos papais, peguem junto, né? Eu brinco 50-50 ali, isso dá um auxílio muito grande para essa mãe nesse momento. E para todo mundo que circula, que convive com essa mulher. Eu tive uma grande amiga que foi mãe agora recentemente e ela brinca, alimentem uma puérpera. Mandem um docinho, uma flor, qualquer coisa que demonstre um carinho nesse momento de vulnerabilidade, de mudança, né? E o alimentar não é só, né, o alimento em si, literalmente, é a questão do mimo, de, né, realmente um recado. dar esse acolhimento para essa mãe. Exatamente, que isso vai fazer diferença na vida dessas mulheres. Acho que essa é a minha mensagem final. Doutora Nadiessa, como é que as pessoas do município de Campo Bom podem ter acesso ao serviço? Qual seria o telefone de contato para que as pessoas possam buscar esse planejamento familiar? Perfeito. A nossa recomendação é a seguinte, que elas se dirijam à sua unidade de saúde. Cada região de Campo Bom tem o seu posto, né, de referência e ela só precisa chegar lá e manifestar um interesse pelo DIU. Manifestando o interesse, o próprio pessoal do posto vai ligar para o Centro Materno, que hoje é o nosso local de inserção, e ela já vai sair com o agendamento realizado. A gente está tentando dar fluxo, a gente tem uma demanda super alta, né? Nosso tempo de espera aí tem sido entre 60 e 90 dias, o que todo mundo considera rápido. Eu brinco que eu acho demorado, eu quero dar mais vazão ainda a isso, mas a gente está fazendo o que a gente pode, né, para deixar isso o mais rápido possível e tem funcionado muito bem. Ainda bem que a gente está tendo muita procura, é por isso que a gente não está dando tanta conta, como eu brinco, porque a gente está tendo muita procura, isso é muito positivo. Perfeito. Gente, então eu conversei hoje aqui com a doutora Nadiessa, lá da Coordenadoria da Saúde de Campo Bom, e trouxe informações super valiosas para as mulheres que querem fazer um bom planejamento familiar, ser mãe ou não, né? Eis a questão. Eis a questão. Vamos deixar então esse recadinho aí para o mês de maio, que é o mês das mães. Um abraço para todos vocês de casa e até o próximo.